Oi, oi. Bom dia. Hoje teremos todas as classes, tá? Inclusive a de novos membros. Tem alguma anotação ou não? Show. Tá bom, né? Tá bom. Qualquer coisa, tô lá em cima. Aí dá o grito. Ok. Então vamos começar tendo um tempo de oração, pedindo que o nosso Deus nos direcione nessa manhã. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia do Senhor, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa. Clamamos a Ti, pedindo que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nos ajuda a aprender sobre o texto sagrado, que ele nos transforme, mude o nosso coração, com mais reverência, temor ao Senhor e disposição para Te servir. Se nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos concluindo já aí o panorama bíblico. Teremos essa aula de 1 e 2 Pedro, mais uma sobre as cartas de João e finalizaremos com Judas e Apocalipse. Então, 4 aulas basicamente, porque Apocalipse vai levar um pouco mais. Então já estamos finalizando o nosso panorama bíblico, louvado seja Deus por isso. E hoje então o desafio, as cartas de Pedro. Nosso amado irmão Clébio já leu parte do capítulo 1. E aí vamos então com algumas informações iniciais, introdutórias, mas hoje eu quero gastar mais tempo mesmo nos textos, aproveitando que nós só temos 8 capítulos para ver, então dá para se prolongar um pouquinho mais nos textos, certo? O autor, tanto de 1 quanto de 2 Pedro, o apóstolo Pedro, essa primeira carta, acredita-se que ele escreveu por volta de 63 ou 64 depois de Cristo. Por que essa data, né? Bem, em 65 depois de Cristo, Nero vai começar a perseguição aos cristãos e acredita-se que o apóstolo Pedro é martirizado em 65 depois de Cristo. Então, eles colocam a escrita de 2 Pedro para 65, meses antes da morte dele, e a de 1 Pedro, 1 ou 2 anos antes, 63 a 64. Porque nós acreditamos que essas duas cartas foram escritas num intervalo de tempo muito curto. Elas foram escritas muito próximas uma da outra, tá? Pedro estava em Roma, acompanhado de alguns irmãos, né? Ele menciona, a gente vai ver aqui no início, ele cita Marcos, vai citar alguns outros irmãos que estavam acompanhando ele, e provavelmente é o local onde ele morre, né? Onde ele é martirizado também. Os destinatários dessa carta são os cristãos da Ásia Menor. E aí eu já quero começar indo para o texto, para a gente entender quem eram essas pessoas que Pedro se direciona. E aí eu vou pedir a ajuda dos irmãos. Vixe, todos os microfones estão aqui. Acabei de ver. E o Tiago está longe, né? Beleza. 1 Pedro, eu vou ler essa primeiro então, enquanto o pessoal prepara. Capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então aqui ele está falando para irmãos, né, os eleitos, e quando ele menciona forasteiros, são irmãos que estavam fugindo, sofrendo perseguições, que é um tema muito central aqui, tanto na primeira quanto na segunda carta, mas principalmente na primeira, falando sobre as perseguições que os cristãos sofrem. E aí ele cita, né, essa região aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São regiões da Ásia Menor, em que muitas igrejas estavam lá. Algumas dessas igrejas, inclusive, haviam sido visitadas pelo apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, né? Ele passa por ali pela Ásia Menor também. E aí ele continua, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Aqui, se você perceber, você já tem uma referência trinitária. Pedro está dizendo o que cada pessoa da Trindade faz num processo de salvação, mas é só informação adicional para os irmãos aí. Seguindo aqui, então, nós temos alguns objetivos, né? Pedro escreve com alguns objetivos em mente. O primeiro é um direcionamento diante das perseguições. Os irmãos, os cristãos dessa época estavam sendo perseguidos pela sua fé, e a proposta de Pedro é animá-los, é falar para eles como eles devem viver diante dessas perseguições. O que deve ser feito, o que não deve ser feito. Então, como agir diante de pessoas que querem a sua morte, né? Capítulo 3 ele vai falar muito sobre isso. Capítulo 4 também nós vamos dar uma olhada. Segundo objetivo de Pedro é um chamado à santidade. Logo no capítulo 1 aqui nós vamos ver isso. Ele convocando as pessoas a uma vida santa e íntegra diante de Deus. É interessante porque você percebe que, ainda que em meio às perseguições, Deus não abre possibilidades ou brechas para cristãos não viverem uma vida de santidade. Então, não importa a circunstância, como que Pedro dizendo aqui, todos somos chamados a uma vida de santidade. Certo? Deus não aceita desculpas nesse sentido. Outro objetivo do apóstolo Pedro, apontar para uma conduta cristã adequada. Então ele vai entrar em algumas áreas da vida, casamento, relação entre senhor e servo, ele vai apontar para esses aspectos e vai mostrar como o cristão deve viver. E aqui já caminhando para uma parte mais prática da sua epístola. E por último, uma ênfase nas promessas escatológicas de Deus. Ele sempre vai fazer esse movimento de, por causa do que Deus falou, nós vivemos como vivemos. Por causa das promessas dele a nós, aí nós agimos dessa forma. Então ele vai sempre alinhar a fé com a prática. Nós não praticamos ou vivemos coisas ao acaso. Nós praticamos e vivemos coisas baseadas nas promessas de Deus. Ok? Então vamos lá. Vamos chegar agora em cada capítulo. Não vai dar para ler tudo, mas eu quero que algum irmão leia para a gente. Quem é que está com o microfone? Jales. 1 Pedro 1, do 3 ao 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Aqui nós vemos um exemplo do que eu havia acabado de citar, né? Ele está dizendo o que Jesus fez, ele está falando sobre a obra dele, a regeneração que ele nos trouxe, e ele diz, tudo isso, né, por meio da obra de Cristo, a sua ressurreição dentre os mortos, nos dá uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, uma herança perfeita com o Senhor. Por causa disso, né, nós exultamos, embora que no presente momento a gente viva dificuldades, aflições e provações, como ele vai dizer no verso 6. Então, mais uma vez o movimento está acontecendo. Eu olho para a eternidade, para o que Deus fez e para as suas promessas, e isso me motiva a viver aqui nessa terra, mesmo que em meio a dificuldades e aflições, viver nessa terra glorificando a Deus, que é o final do verso 7, né? Então, para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, nós vivemos como vivemos para que Deus receba a glória no final das contas. Aqui é um retrato perfeito do que eu estava comentando com os irmãos, né? Além disso, de promessas de uma esperança eterna,
que nos fazem caminhar aqui no tempo presente, mesmo que em meio a dificuldades. Ele vai falar sobre provações presentes, como a gente já leu, e aí ele se dedica agora a falar um pouco sobre uma vida de santidade. Então, ele vai citar que os profetas falaram sobre Jesus, sobre a promessa que chegaria a nós. Os profetas do Antigo Testamento investigavam para tentar conhecer o que Deus faria, né? Eles não tinham todas as informações, mas agora a revelação chegou a nós, né? Isso que Pedro está dizendo para os irmãos. E agora vocês receberam isso. Portanto, como devemos viver, então, depois de termos recebido tamanha graça, tamanha salvação, que é isso que ele vai falar dos versos 13 em diante. Não dá para ler tudo, mas eu vou pedir a ajuda de alguém para ler dos versos 14 ao 16. (14 ao 16). Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Então aqui você tem Pedro fazendo justamente, trazendo para os irmãos esse aspecto da revelação. Nós aprendemos sobre Cristo, nós vimos aquilo que os profetas haviam prometido, recebemos tamanha revelação, e agora como viver, né? Então, não mais segundo as paixões que tínhamos anteriormente, mas agora nós vamos buscar santidade. E aqui ele usa uma citação, né? Faz uma citação de Levítico, falando sobre a santidade de Deus. Deus é santo, e ele demanda que aquele que venha se relacionar com ele também seja santo. Só que, claro, nós não conseguiremos a santidade necessária para nos achegarmos a Deus. Por isso a obra de Cristo. Por isso ele vai dizer, agora por meio de Cristo, né, por meio dessa revelação que nós recebemos, da obra do Senhor Jesus, de tudo que ele fez, agora nós podemos nos achegar a Deus e buscarmos viver uma vida de santidade. Mas além disso, ele vai falar sobre um plano eterno, que é o plano eterno da salvação em Cristo. Deixa eu ler essa parte. A partir do verso 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então ele comenta, né? A nossa salvação não se deu por meio de ouro, prata, nada disso, né? Ela se deu por meio de algo muito mais valioso, por meio de algo que não se corrompe, que não se deteriora, que é o sangue de Cristo, né? O sangue do Deus eterno. E ele continua, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse conhecido com efeito antes da fundação do mundo nos mostra que a obra de Cristo, ela não foi um plano B. Não é que Adão e Eva pecaram, pegaram Deus de surpresa e Deus pensou, e agora? Vamos pensar aqui num plano B, numa saída. Não. A obra de Cristo, ela sempre foi o plano de Deus, né? O sangue dele foi conhecido antes da fundação do mundo, né? O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Outro texto vai falar sobre isso. Então, a obra de Cristo, ela não é um plano B, não é uma alternativa ao plano de Deus. O Senhor sempre planejou isso. E aí, meus irmãos, cá entre nós, isso é difícil de... A gente até entende, mas é difícil de encaixar completamente, porque para haver o plano, né, a obra redentora de Jesus Cristo, é preciso haver pecado. Só que nós sabemos que Deus Ele não criou o mal. Deus não criou o mal, mas Deus sabia sobre o pecado, né? Então, existe um teto da nossa teologia que a gente não vai conseguir
explicar completamente. O que sabemos é que Deus sabia sobre tudo isso e que Jesus Cristo sempre foi o plano de Deus. A salvação em Cristo sempre foi o plano de Deus, né? Então nós ficamos com essas informações mesmo sem termos a noção completa de todas as coisas. Ok. Chegando então no capítulo 2, vai falar sobre Jesus, a pedra angular. E eu vou pedir para algum irmão ler dos versos 4 a 8. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Amém. Primeiro, a relação que Pedro vai fazer com Jesus sendo uma pedra e cada um de nós também sendo um tipo de pedra. E aqui nós lembramos o que ele fala sobre Pedro, né? Mas o que Pedro está dizendo aqui é que Jesus ele é a pedra preciosa, essa pedra angular, que é a base, o alicerce de tudo, né? Da base do alicerce da sua igreja, e que nós somos inseridos nessa igreja. Ele está falando sobre uma casa espiritual, e aí eu imagino a ideia de um tijolo por tijolo sendo colocado nessa casa espiritual, que somos nós, que Deus está construindo a sua igreja, essa casa espiritual, para Ele mesmo habitar nela futuramente, né? Uma habitação escatológica. Claro que Deus já habita no nosso meio, mas há uma promessa aqui de que Deus vai habitar conosco eternamente. E aí ele vai para Isaías 28, que é a citação dessa pedra, né? Se os irmãos lembrarem, Paulo também vai falar sobre Isaías 28, citando sobre essa pedra em Romanos capítulo 9. Eu tenho um carinho especial por esse texto, essas referências, porque foi justamente sobre isso que eu falei na minha monografia. A minha proposta era mostrar justamente o seguinte, que a rejeição de Jesus, a rejeição que os judeus tiveram para com Jesus, também não pegou Deus de surpresa. Porque Isaías já falava sobre isso, de que a pedra angular, essa pedra basilar, ela seria rejeitada, que é o texto que o Samuel leu, né? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Isaías vai falar sobre quem crer nela não foge, né? Aqui seria uma via que Pedro escolhe para escrever. Mas olha só depois no verso 7. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E mais, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, Jesus Cristo é a pedra, mas o que define o seu relacionamento com Ele é como você vai se chegar a Ele, né? Então, ela pode ser a pedra angular sobre a qual você vai ser edificado, né? No qual Deus vai colocar você para construir sua igreja, mas ela também pode ser a pedra sobre a qual você tropeça, que foi isso que aconteceu com os judeus. Eles olharam para essa pedra, mas não creram nela, tropeçaram nela e por isso foram rejeitados. Então a rejeição dos judeus, ela não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que os judeus rejeitariam o seu Messias, né? O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, né? Que ele veio para a casa de Israel, veio para os seus, e os seus também o rejeitaram. Mas o ponto é
Paulo vai falar também em Romanos que essa rejeição de Israel não é definitiva, né? Deus vai restaurar o Israel étnico. Eu estava lendo um comentário, justamente preparando a aula sobre Pedro, né? E o comentarista falou sobre isso, mas ele é reformado, né? Ele acredita que a igreja substituiu Israel. E aí ele comentou, hoje as promessas, ele fala que a igreja ela substitui Israel. Tem até um texto que a gente vai ver já no verso 9, que alguns vão usar isso para defender. Tá vendo, ó? Israel era o povo de Deus, mas agora a igreja substituiu. Eu penso que não, Paulo já falou sobre isso, né? Deus trata a igreja dele como seu povo, claro, mas jamais rejeitou a nação de Israel e vai tratar com ela mais uma vez, certo? Então, ok. Seguindo aqui, a gente tem o verso que eu estava comentando, né? Alguém lê para a gente dos versos 9 e 10? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Aqui você não tem uma citação clara que Pedro está trazendo, mas provavelmente uma alusão a um eco. Nós sabemos que os apóstolos, eles eram cheios das escrituras, e eles falavam elas assim naturalmente. Então, quando ele diz que, falando para a igreja, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, ele está fazendo uma referência clara a Êxodo 19. Antes de Deus entregar a lei para os judeus, para os hebreus, ele diz, olha, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis a mim, vocês serão uma nação separada. Vão ser o meu sacerdócio, para que as outras nações se cheguem a mim por meio de vocês. Mas Israel falha. E como eu estava citando, né? Os reformados, e aí de linha mais presbiteriana, que acreditam nessa substituição, que a igreja substitui Israel, eles vão dizer, tá vendo? A forma como Deus falava com Israel, ele fala agora com a igreja. Mas isso não significa que ele trocou Israel pela igreja. Isso significa que ele está acrescentando a igreja ao seu povo, mas eu não posso rejeitar o que ele ainda vai fazer com Israel. Não tem muito tempo para falar sobre isso, mas a gente já até conversou um pouco naquela aula sobre leis, alianças, dispensações, sobre isso. E no verso 10 é uma clara referência a Oséias, que ele vai falar, aqueles que não eram meu povo, agora são chamados fazem parte das pessoas que eu chamo de meu povo, né? Então, nós estávamos fora, né, dessa aliança com Deus, mas agora Deus nos chama. E Paulo vai dizer em Romanos que a rejeição que os judeus tiveram, ela serviu para que Deus fizesse esse movimento em direção aos gentios. Claro, de novo, não um plano B, mas Deus usa a rejeição para chegar aos gentios. E aí Paulo diz, né? Se a rejeição deles redundou para nós em bênção de salvação, quem dirá quando eles forem reconciliados mais uma vez com Deus? Então, tratando de fato, falando sobre esse retorno dos judeus. Ok. E dos versos 11 ao 25, né, o restante do capítulo, é um capítulo mais prático, chamando a uma vida exemplar e uma vida de santidade. Separei 2 versículos para a gente ver aqui. Versículo 11, e aí depois outro irmão lê o versículo 13. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Pronto, antes de ler o 13, aqui ó, exorto-vos, né? Então Pedro está convocando e chamando eles a uma vida de santidade. Esse abster das paixões carnais, né? Você tem que lembrar que ele provavelmente não precisaria falar isso para um judeu, mas para um gentio sim. E lembra que a igreja do Senhor estava crescendo, ela cresce primeiro em um contexto judaico, mas agora ela se expande aos gentios também. E judeus e gentios estão fazendo parte da igreja. Então Pedro precisa fazer algumas exortações
em direção a uma vida de santidade e pureza, justamente porque estavam vindo pessoas de todas as tribos, línguas, nações, para a igreja do Senhor. E aí o verso 13, Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, ao soberano, como soberano, pode ler o 14 também. quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo com malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Amém. Então aqui já é um aspecto mais de como viver essa vida cotidiana em relação a essas instituições humanas, né? Então, o chamado para o cristão sempre é de submissão, obediência. Nós obedecemos ao rei à medida que o rei obedeça a Deus, que não nos leve a pecar contra o Senhor. Então, essa ideia de respeito às autoridades é muito importante para a teologia de Pedro e também para a teologia de Paulo, né? Estou citando Paulo aqui porque acaba que são os dois apóstolos com uma certa proeminência, e um fala coisas que o outro também citou, né? Quando Pedro fala sobre essa sujeição às autoridades, ele está lembrando que o ensinamento judaico sempre foi esse: eu me submeto ao meu pai, à minha mãe, como uma forma de honrar a Deus, eu me submeto às autoridades como uma forma de honrar a Deus. Então, essa ideia das autoridades terrenas, servindo como um reflexo da autoridade divina, ela é bem presente aqui, certo? E do 18 ao 25, aspectos mais práticos também, só que agora no contexto mais geral, né? Ele vai falar sobre os servos no 18, como eles devem servir ao seu Senhor com fidelidade, mas o texto que eu quero que os irmãos se atentem é aqui no verso 20, deixa eu ler esse. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, Pedro está dizendo aqui, olha, não há louvor nenhum quando você sofre pelos seus próprios pecados, mas quando você sofre, mesmo em uma vida de santidade, e justamente por seguir a Cristo, o sofrimento atrelado à obediência a Cristo, aí sim, né? Isso é grato a Deus. Muitas vezes a gente passa por sofrimento e aflição e pensa que é o justo passando pelo sofrimento e aflição, né? Mas muitas vezes são as consequências dos nossos pecados. Agora, quando passamos por aflições, por sermos fiéis a Deus, aí isso é grato ao Senhor. Que nós possamos buscar esse tipo de sofrimento e não o outro. Porque o sofrimento do justo, que passa por querer agradar o seu Senhor, é um sofrimento profetizado nas Escrituras e deveria ser um sofrimento esperado por nós, né? Agora, o sofrimento por causa dos pecados deve ser aquele que a gente jamais vai querer passar, justamente porque nós não queremos desagradar o nosso Senhor, né? Ok, chegando então no capítulo 3, dos versos 1 ao 7, ele vai falar sobre o casamento, né? Como a esposa, como o marido devem se portar. Depois vocês podem dar uma olhada, vou passar sobre esse. Porque no capítulo 3 nós temos um assunto delicado, né? Do 8 ao 12, ele vai falar sobre a prática do bem, ainda não é o assunto delicado, ele diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal. E ele segue, né, mostrando como o cristão deve viver uma vida dando um bom testemunho também aos de fora, buscando glorificar o Senhor. Agora, o texto delicado é justamente aqui no verso 19, 1 Pedro 3, 19 e 20. Alguém pode ler para a gente? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Ok. Esse é um texto delicado,
eu vou trazer duas possibilidades para os irmãos, depois eu vou dizer qual é a que eu acredito, tá bom? Mas eu penso que são duas possibilidades plausíveis, biblicamente, e que eu não vejo heresia em nenhuma delas, tá? Primeira possibilidade, e aqui ficou mais conhecida historicamente, está inclusive no credo apostólico, né? Quem vem de tradição católica aí vai lembrar que era pronunciado um credo apostólico na missa, né? Que era... Aí faz muito tempo, não vou lembrar completamente. Mas era: eu creio que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, desceu ao Hades, ou à mansão dos mortos, né? Ressuscitou ao terceiro dia, enfim. E aí o credo segue. Mas a ideia é que quando Jesus morre, ele vai ao Hades, né? E proclama sua vitória sobre esses espíritos aqui, né? Seriam os demônios. Espíritos esses que foram desobedientes no período de Noé, né? Enfim. Jesus proclama sua vitória sobre eles, sobre a morte. Enfim, ele vai ao Hades para fazer essa proclamação. Alguém acredita nessa visão? Ok. O pessoal que acredita não quer levantar a mão. Eu não acho que ela tem alguma heresia, mas eu penso no texto que Jesus fala para o ladrão na cruz: hoje estará comigo no paraíso, né? É possível que Jesus tenha ido ao Hades, depois ido, né, para a presença de Deus, mas eu, sinceramente, eu acho meio estranho, sabe? Como eu acredito que aconteceu de fato. Aqui esse texto está falando que Noé, né, usado por Deus, de alguma forma usado por Jesus, proclamou aos espíritos de sua época, né, aos demônios, enfim, seja o que for. Noé era um arauto de Deus, um grande profeta de Deus. No período antes do dilúvio, Noé falava: olha, Deus vai destruir tudo isso daqui por meio da água. Então, quando ele diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, ele está falando sobre Noé, no qual no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, Jesus, de alguma forma, fez isso através de Noé. Mas, enfim, eu acredito que ele não foi ao Hades, que o credo está errado, mas também não vejo uma heresia falar disso não, tá certo? Enfim, é um texto difícil. O capítulo 4, ele também fala sobre algo que as pessoas vão ligar, tá vendo? Ó? Que é o verso 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Como que eles dissessem: o evangelho foi pregado aos mortos lá. Jesus vai, né, e tudo. Eu não penso que é isso. Eu acredito que quando ele diz que o evangelho foi pregado a mortos, ele está dizendo: o evangelho foi pregado às pessoas que hoje estão mortas, mas quando ouviram o evangelho estavam vivas. Deu para entender a diferença? Então, eu penso que esse texto não está falando sobre isso. Mas, enfim, os 6 primeiros versículos do capítulo 4 também são chamados à santidade. Você pode ler depois, mas Pedro chama, e ele diz o verso 3, ó: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Então, viver em dissolução acabou. Essa vida de pecado, ela acabou. O nosso chamado agora é para viver para o Senhor. Dos versos 7 a 11, você tem uma lista dos dons. Quem lembra onde a gente encontra as listas dos dons? Me ajuda. 1 Pedro 4, boa. O que mais? Vai? Romanos 12, o que mais? 1 Coríntios 12 e Efésios 4. É até fácil de decorar. Ó. Romanos 12, 1 Coríntios 12. Efésios 4, 1 Pedro 4. Certo? Alguém pode ler essa lista para a gente?
Quem é que está com o microfone? 7 a 11, Thales. 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na forma que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a qual pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Quais dons aparecem aí? Como é? Serviço. Ensino, né? Ele fala sobre a fala. Alguns acreditam que começa no amor aqui, ele cita o amor, né? Que seria o dom perfeito, digamos assim. Hospitalidade, talvez. Enfim, uma lista aí. Mas certamente há uma divisão entre os dons de fala, que seria ensino, né, profecia, e os dons de serviço, que estão ligados a outros, administração, contribuição, enfim, serviço mais prático, né? Ok. E dos versos 12 ao 19, a gente tem o sofrimento por causa de Cristo. Mais uma vez, a teologia de Pedro se alinha muito com a de Paulo, quando eles vão comentar sobre o sofrimento. A ideia é que o nosso sofrimento é um prolongar, um desdobramento do sofrimento de Cristo. É isso que ele diz no verso 13, ó. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, de alguma forma, o nosso sofrimento está ligado ao sofrimento de Cristo. E o próprio Jesus falou sobre isso, né? Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus aparece a ele e diz o quê? Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? Foi isso? Não. Ele disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É uma relação íntima de Jesus com a sua igreja. De modo que quando um sofre, da mesma forma lá do texto, né? Os outros sofrem também. Então, existe essa conexão nos sofrimentos aqui. E aí ele cita mais uma vez, né? Que nós não deveríamos sofrer como malfeitores, por praticarmos males. Mas quando sofremos de forma que glorifique a Deus, quando sofremos de modo íntegro e justo, isso sim é agradável ao Senhor. Ok, último capítulo dessa primeira carta. Na verdade, dos versos 1 ao 4, eu coloquei do 1 ao 5 aqui, né? Esses versos aqui são direcionados aos pastores, presbíteros, né? Mas a igreja precisa conhecer também, de modo que ela precisa conhecer os textos que falam sobre eles, até para aprender a aplicar para eles, a observar isso nos pastores, enfim. Alguém pode ler dos versos 1 ao 4? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Então aqui ele fala sobre ele dá a negativa e a positiva de 3 aspectos do pastoreio. Ele não pode ser
por constrangimento, né, por obrigação, imposição, tem que ser por espontaneidade. Ele não pode ser por ganância, mas tem que ser de boa vontade. E nem pode ser como dominador, mas como modelo. É uma autoridade por modelo, né? E aí agora eu vou pegar esse último versículo, eu vou pedir para o Paião ler de novo, verso 4. Mas primeiro, eu vou pedir para um irmão ler João 10, 11. Quem é que vai ler João 10, 11? A Ellen. Depois da Ellen, algum irmão vai ler Hebreus 13, 20. Quem lê Hebreus 13, 20? Alain. E depois o Paião vem aqui em 1 Pedro 5, 4. Percebam bem esses 3 versículos para vocês me dizerem qual é a relação deles 3. Tem 2 relações, tá? Vai lá. João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Hebreus 13, 20, né? O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E aí? Os 3 textos chamam Jesus de pastor. Ele é o bom pastor, ele é o grande pastor, ele é o supremo pastor. Mas tem outra conexão nesses textos. O que é dito em João 10, 11? Eu sou o bom pastor, o que é que ele faz? Ele dá a vida pelas ovelhas, está falando da morte de Jesus. Hebreus 13, 20. Pelo sangue, né? O sangue da aliança. Mas depois? Trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus. Está falando sobre o quê? A ressurreição. Ele morreu, ele ressuscitou, e agora o verso 4? O reinado de Cristo. Ele vai voltar para reinar. 3 textos que chamam ele de pastor e diz, ele morreu, ressuscitou, e ele vai voltar para reinar. Louvado seja Deus por sua palavra. Aqui no verso 8, nós temos um alerta sobre Satanás, né? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, que a gente esteja alerta em relação a isso. Nunca negligenciemos, irmãos, nunca ignoremos as obras de Satanás, tá? Também, não vamos para nenhum extremo, nem de olhar com muita proximidade, nem de ignorar completamente, sabendo que ele atua sim. E aí, dos versos 5 ao 14, tem a conclusão da carta. Ok? Vamos para 2 Pedro. A introdução semelhante, né? O autor é o apóstolo Pedro. A data, 65, que é provavelmente o ano de sua morte, tá? Ele escreve talvez meses antes ali de ser martirizado. Ainda em Roma, destinatários cristãos da Ásia Menor, as mesmas igrejas. Só que aqui tem uma questão. Essa carta, ela demorou para ser reconhecida, digamos assim, como parte do cânon. Tem alguns motivos para isso. O primeiro motivo é a escrita é diferente, certo? Eles olham para o grego e veem, está meio diferente aqui, provavelmente não foi Pedro. Mas isso se resolve facilmente quando você percebe que podem ter sido, e foram, 2 amanuenses diferentes, né? Talvez Silvano ou Silas, né, o nome grego, talvez ele escreveu para Pedro a primeira carta e outro amanuense escreveu a outra. Era o próprio apóstolo Pedro citando, mas outra pessoa escrevendo, e aí você consegue perceber a diferença nisso. São amanuenses diferentes. Outra coisa que fez com que essa carta passasse um tempo assim com mais dificuldade para ser reconhecida é porque ela era um tanto quanto curta. E eles esperavam que quando Pedro escrevesse, por ser um apóstolo, e talvez o principal, ele escrevesse um pouco mais. Mas a gente precisa entender também o contexto, né? Pedro não estava vivendo um contexto fácil ali.
Mas logo depois, a igreja reconheceu, né, a autoridade da carta se impõe naturalmente e foi reconhecido como parte do cânon, certo? Mas fica aí a curiosidade para os irmãos. Os objetivos aqui, tem alguns objetivos semelhantes, como uma vida cristã adequada vindo de uma fé adequada, né? É uma ortopraxia, o viver correto, que vem de uma ortodoxia, o crer correto. Agora, algo diferente da carta é esse alerta aqui, o alerta contra falsos mestres e falsos ensinos. Eu penso que essa foi uma das coisas que Pedro mais ficou preocupado antes de sua morte, porque ele sabia que ao morrer, quando ele morresse, iam se levantar muitas pessoas, como já estavam se levantando, querendo perverter e desviar a igreja do Senhor. E uma coisa era os apóstolos todos ali lutando contra as heresias. Mas quando os apóstolos morressem? Então, creio que Pedro tinha essa preocupação. E aí ele escreve para a amada igreja do Senhor, dizendo, olha, tomem cuidado, né, contra esses falsos mestres, esses falsos ensinos que têm se levantado aí. E ele também vai falar sobre a sua última escatologia, né? Nós vamos ver um pouco aqui. Capítulo 1, nós temos a prática das boas obras, né? Não vamos ler tudo, mas o verso 3 diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, e aí ele segue. Mas ele está falando o quê? Em Cristo nós já recebemos todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, né? Se nós não estamos buscando uma vida piedosa, o problema não está no que nós deixamos de receber, porque nós já recebemos tudo. O problema está na forma como usamos o que recebemos, né? Nós temos a palavra do Senhor, o Espírito Santo, a igreja do Senhor. Por que você vê alguns cristãos crescendo em santidade e outros devagar quase parando? Deus entregou as mesmas coisas, mas é pela forma como eles usam as ferramentas de Deus, o que Deus entrega para eles, certo? Que a gente possa pensar sobre isso. Deus me entregou sua palavra, o Espírito do Senhor habita em mim, eu estou em comunhão com a igreja do Senhor, por que eu não estou crescendo tanto em santidade? Eu preciso, então, ter uma vida de maior intimidade com a palavra, buscar mais o Senhor, buscar mais a comunhão com a igreja do Senhor. Porque, meus irmãos, o crescimento na vida cristã, ele deve ser natural, mas ele jamais é automático. Existe uma certa diferença, eu estava vendo alguém falar sobre isso. Naturalmente, o Espírito atua em nós e as ferramentas nos são dadas e nós vamos crescendo, mas não sem esforço, não sem dedicação. Por isso que várias são as chamadas na palavra do Senhor, dizendo, busquem santidade, né? Se esforcem para isso. Nós não temos parte alguma na salvação, mas na vida de santidade, Deus nos chama a arregaçar as mangas e buscarmos dedicação, certo? Dos versos 16 e 17, a gente tem um testemunho sobre Jesus aqui. Alguém pode ler para a gente? De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu a honra e a glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Amém. Pedro está dizendo o quê? Eu não ouvi essa história. Eu vi essa história. Eu fui testemunha ocular da majestade dele. E Pedro poderia falar isso com autoridade, né? Ele estava lá no momento da transfiguração. Então, ele pode dizer, olha, eu vi a autoridade de Jesus, a sua majestade, né? Eu ouvi quando Deus disse, esse é o meu Filho amado. Ninguém me contou isso. Eu estava lá. Então, o próprio apóstolo Pedro testemunha aqui sobre Jesus. E a gente tem, para finalizar esse capítulo, a questão católica aqui. Deixa eu explicar para os irmãos. O verso 20 diz,
Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui, esse texto divide, né, católicos e protestantes quanto à interpretação bíblica. Porque o que eles vão dizer? Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Eles vão interpretar esse texto como dizendo assim: nós não podemos interpretar a Escritura de forma individual. Então, você não tem essa capacidade. Quem interpreta a Bíblia para você é a Igreja Católica. E aí você se submete à interpretação da Igreja Católica. O que os protestantes fazem é um erro, porque a Bíblia mesmo diz que nenhuma profecia vem de particular elucidação. Do nosso lado, o que nós dizemos? O texto não está falando sobre interpretação bíblica, mas sobre entrega do texto sagrado. É tanto que olha o verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi interpretada ou dada? Dada por vontade humana. O que ele está dizendo é, a Bíblia ela vem de Deus. Ela não veio da cabeça de ninguém. Ela é a palavra do Senhor. Então eles erram aqui. E eu fui procurar, tive curiosidade, né? E fui procurar no grego qual era essa palavra, elucidação. E ela não significa interpretação, né? Ela significa a ideia de justamente entregar ou puxar, coisa do tipo, né? Isso não foi dado, não foi entregue por meio de homem algum, mas por meio do Espírito do Senhor, que, claro, usou homens para isso, né? Como o verso finaliza. Eram homens movidos pelo Espírito Santo. Mas o que eles escreveram não veio da cabeça deles, não veio das ideias deles, né? Mas veio da parte de Deus. Então, meus irmãos, concluindo, é possível sim que nós tenhamos uma interpretação. Nós não precisamos de uma instituição para ter a interpretação por nós. Agora, um cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: nós não acreditamos que os textos, eles têm vários significados ou tem várias interpretações, digo melhor, né? Nós acreditamos que há uma interpretação correta. Agora, o que nós devemos buscar é, eu vou estudar e me dedicar para chegar nessa interpretação correta. Eu não preciso da Igreja Católica para isso, eu não preciso dessa instituição, né? Lembrando, contudo, né, vou fazer um parêntese aqui, que existe sim uma tradição interpretativa. Nós somos batistas e nós estamos diante de uma interpretação, de uma tradição interpretativa que é a dos batistas. Mas a partir do momento que eu olho para um texto e a minha consciência me impele e me diz que, como os batistas interpretaram esse texto está errado, aí eu preciso me submeter à minha consciência. Porque eu não posso ir contra a minha consciência, Deus não se agrada disso. Agora, um texto difícil, né, um texto debatido, eu não vejo problema em você se abrigar na tradição interpretativa, porque há sabedoria nisso. Não, ele é um texto debatido, tem muitas interpretações, não estou convicto ainda, me submeto à tradição interpretativa da minha igreja. Vejo sabedoria nisso, tá certo? Ok. Capítulo 2. Aí, sobre os falsos mestres, né? Olha só comigo dos versos 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Parece que Pedro escreveu isso aqui ontem, não foi não? É um retrato assim perfeito do que nós temos visto nos nossos dias, né? Falsos mestres, falsos profetas se levantando e disseminando heresias na igreja do Senhor, né?
ou até mesmo em lugares que é difícil você chamar de igreja hoje, certo? E aí o que é que ele vai dizer, ó? Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Isso aqui é um sinal ligado. Juntamente com o falso mestre, o falso profeta, você vai ver um estilo de vida libertino, né? Você vai ver uma pessoa que vai ter seus pecados, né? E os pecados vão mostrar que aquela pessoa de fato é desqualificada. Enfim, eu não quero citar nomes aqui, mas nós vemos muitas pessoas que têm maculado o culto do Senhor e algumas igrejas do Senhor, né? E mais uma vez lugares que a gente nem sabe se pode chamar mais de igreja. E aí ele vem com o checkmate, né? Farão comércio de vós. Que é o que muitos têm feito nos nossos dias, né? Quando eu olho para um texto assim, meus irmãos, primeiro dá muito temor, né, de um dia isso acontecer na nossa igreja, se levantar algum falso mestre, um falso profeta, e a nossa igreja ser maculada com isso. Mas, por outro lado, também me traz muita gratidão de saber que Deus me colocou numa igreja saudável. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que está buscando ser fiel ao Senhor e à sua palavra. Então, que a gente possa ter gratidão a Deus por isso. Quantas pessoas não têm sofrido em igrejas ruins, digamos assim, ou nas mãos de líderes ruins, e nós temos uma igreja que tem sido uma bênção, né? A nossa igreja tem sido uma bênção para as nossas vidas. Louvado seja Deus por isso. Que Deus receba a glória devida. Dos versos 4 a 10, a gente tem aqui justiça e misericórdia de Deus caminhando juntas aqui. Ele vai falar que ele vai julgar, né, ele vai punir esses falsos mestres, e ele vai dizer, eles são tão pervertidos que eles fazem coisas que nem os anjos ousariam fazer, porque os anjos se submetem à autoridade. E essas pessoas aqui, elas não se submetem a qualquer tipo de autoridade. Mas, enfim, não dá para ler todo. Alguém pode ler para a gente apenas o verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Amém. Então aqui você tem as duas, né? Justiça e misericórdia. Ele vai falar sobre Ló. Deus, ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas ele preservou Ló, né? Então Deus, ele sabe livrar da provação os piedosos, usar de sua misericórdia, do seu amor, e ele também sabe usar de sua justiça, e ele vai punir os infiéis, né? Essas pessoas que têm pervertido o caminho da salvação. Dos versos 10 ao 22, são descrições assim impactantes sobre os falsos mestres. Mas vamos ler apenas dos versos 17 ao 19. Alguém lê para a gente? Esses homens são fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidade, de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Aqui, ele vai falar sobre essa fonte sem água, né? A ideia de que são vazios em si mesmo, não há profundidade neles. Mas olha só como é que é descrito o verso 18, né? Engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Mais uma vez, uma vida libertina ligada a um falso mestre, um falso profeta. Mas, além disso, você tem essa acusação aqui, ó. Eles estão engodando aquelas pessoas que estavam prestes a fugir, a sair, né? E eu lembro muito de Jesus falando sobre isso, né? Ai daquele que fizer tropeçar um dos pequeninos, né? Melhor fora que pegasse uma corda
com a pedra, amarrasse e jogasse no mar, né? Então, Deus vai tratar com esses homens. Porque eles não apenas se desviaram, mas eles estão levando agora muitos. Né? Muitos estão seguindo eles nesse caminho de perdição. E aí chegamos então no capítulo 3. Nós temos aqui... Eita, voltou. A resposta aos escarnecedores, né? O que é que Deus vai fazer com eles? Deixa eu ler esse texto com os irmãos. Verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, mais uma vez, uma vida libertina, né? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então, eles vão acusar Jesus, dizendo, ele prometeu que ia voltar, mas até agora não voltou. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, eu já ouvi, né, eu lembro que eu estava, acho que era no primeiro ano do ensino médio, e uma menina levantou isso, né? Jesus, cadê? Já passaram 2000 anos, Jesus disse que ia voltar e não voltou ainda. O que é que essas pessoas não entendem? A misericórdia de Deus. Olha só, o texto continua. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Você pode pensar, Pedro está mudando de assunto? Não, ele está falando assim, ó. A palavra que Deus pronunciou, criou todas as coisas, né? Todas as coisas foram criadas. A palavra que Deus pronunciou, depois destruiu essas coisas por meio do dilúvio. Então, por meio da palavra de Deus, ele cria, ele destrói. E aí ele está dizendo, essa mesma palavra disse, eu voltarei. Deu para entender o argumento de Pedro? Ele está dizendo assim, ó, a palavra de Deus é confiável. Ele falou, tudo se criou. Ele falou, tudo foi destruído por meio do dilúvio. Ele falou que vai voltar, por que você duvidaria disso? Esse é o argumento de Pedro aqui. Aí olha só, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água, falando do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E aqui é o ataque de Pedro, né? Ele está dizendo, e essa mesma palavra que criou todas as coisas, depois destruiu com o dilúvio, depois disse que vai voltar, a mesma palavra já pronunciou uma sentença de maldição para essa terra e ela está sendo entesourada para o fogo. Então, é a mesma palavra que uma vez destruiu a terra com água, agora vai destruir com fogo. Então, essas pessoas aqui não sabem o que falam. Acusam Jesus de não cumprir sua promessa. Mas Deus está dizendo, tudo isso vai se cumprir, há um tempo devido para essas coisas. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o que você acha que é demorado, para Deus está tudo nos conformes, e Ele vê o tempo diferente da gente. Ele está fora do tempo, né? E, verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a arrependimento. Por que Deus não destrói logo tudo, né? Misericórdia. Tempo para o arrependimento. Eu lembro de Jesus falando, citando lá o cumprimento de Isaías, né? Esse é o ano aceitável do Senhor. Deus está sendo propício aos homens e dizendo, se arrependam e sejam salvos por meio de Jesus. Então, Deus está segurando a sua ira, porque Ele é um Deus misericordioso. Mas essa ira virá, né? Olha o verso 10, vai falar sobre o dia do Senhor, né? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Está vendo como é natural que Pedro vai ligando as coisas? Ele está falando de teologia aqui, profunda, escatologia, né?
Deus vai destruir tudo isso aqui, as coisas vão ser desfeitas, por isso vocês devem viver da seguinte forma. É natural quando ele linka a fé com a prática, né? Por isso, meus irmãos, vivamos em santo procedimento e em piedade. Aí olha o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Aqui, esperar tudo bem, a gente entende, né? O apressar, alguns têm dificuldade com isso, eu confesso que tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas eu penso que quando Pedro diz apressar, quanto mais a gente busca glorificar a Deus, né, proclamação do Evangelho, uma igreja santa e piedosa, nós estamos apressando, não que a gente vai reduzir o tempo, mas é como se a gente estivesse na expectativa de que isso aconteça logo. Então eu penso que é isso que ele está falando aqui, mas também é difícil esse texto. E ele diz, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aí vem a promessa. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Como é bom a gente saber que nos aguarda uma promessa incrível, né? Maravilhosa. Tem um debate também, inclusive o pastor Sandro escreveu sobre isso na monografia dele, se esses novos céus e nova terra seria apenas uma terra transformada, ou se tem que vir tudo novo mesmo. Eu ainda não estou definido em relação a isso. Mas eu acredito que pela linguagem bíblica que é trazida, eu penso que é tudo novo, certo? Mas, depois vocês podem ver com ele qual foi a conclusão do trabalho dele, certo? Beleza, para finalizar, a gente tem aqui um tesouro da bibliologia, né? Quis só trazer isso para os irmãos, porque o texto de 2 Timóteo 3,16, que a gente lembra muito bem, né? Toda a escritura é inspirado por Deus e útil, né? Paulo está falando ali do Antigo Testamento. Aí você fica, e o Novo, e agora, né? Olha o que Pedro vai dizer aqui. E aí a gente encerra. Tende por salvação, verso 15, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Pedro está falando dos escritos de Paulo. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro achava algumas coisas difíceis de entender, viu? Que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O tesouro da bibliologia aqui é que Pedro está colocando os escritos de Paulo no mesmo patamar de escritura. Ele está dizendo, os instáveis, eles deturpam as escrituras. E também deturpam os escritos de Paulo. Então, eles deturpam os escritos de Paulo e as demais escrituras. Com esse texto, a gente linka Antigo e Novo Testamento. Então, só uma dica aí para os irmãos, quando alguém acusar, né? 2 Timóteo 3,16 está falando só do Antigo Testamento. Aí você diz, mas Pedro falou do Novo, falou dos escritos de Paulo aqui e os igualou com a Escritura, né? É isso, e aí ele conclui a sua segunda carta. Amém, meus irmãos? Vamos então orar, agradecendo a Deus. Oremos. Senhor, mais uma vez, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é poderosa, que transforma o nosso viver, que é um chamado a vivermos vidas diferentes, de fato regeneradas e transformadas por ti. Que possamos ter uma ortopraxia que é baseada em uma ortodoxia, em um viver correto que é baseado num crer correto. Que possamos sempre glorificar o teu nome com o nosso estilo de vida e que o Senhor nos encontre servindo ao Senhor, Pai. Que possamos esperar, aguardar o retorno do nosso amado Senhor e Salvador. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Rapaz, irmãos, então os avisos são, às 18 horas, nosso culto. Eu acho que é isso, certo? Estamos despedidos.